Escola Policultural Centro de Treinamento Profissional. Excel, planilha eletrônica, do básico ao avançado. Objetivo do curso: os estudantes interessados no aplicativo de planilha eletrônica Excel aprenderão a trabalhá-lo de maneira eficiente. Este treinamento envolve atividades práticas desde manipulação de planilhas, fórmulas e funções financeiras, a gráficos, tabelas dinâmicas e desenvolvimento de programas em VBA. Algumas dicas para você antes de iniciar o curso. Primeiro, organize seu ambiente de estudo. Ele deve ser calmo, confortável e livre de distrações. Segundo, defina o melhor horário. Algumas pessoas trabalham melhor pela manhã, outras à noite. Faça suas anotações, revise seus estudos, pelo menos uma vez por semana. As tabelas dinâmicas são excelentes para analisarmos uma grande quantidade de dados de uma tabela. Por exemplo, nessa tabela temos um relatório de aluguel fictício com dados de 136 propriedades gerenciadas por diversas pessoas em todo o Brasil. Veremos neste capítulo como usar as tabelas e gráficos dinâmicos. Para criar a tabela dinâmica, clicamos na guia Inserir e Tabela Dinâmica. O Excel perguntará o intervalo ou a tabela que você quer analisar. Vamos deixar marcada Tabela Geral, que é a que temos na tela. Vamos deixar marcado também a opção Nova Planilha, para que a tabela dinâmica seja criada numa planilha separada. Clicando em OK, abrirá duas novas guias na parte superior da tela, Opções e Design. Na planilha temos algumas instruções, porém é na janela de campos que faremos as operações na tabela dinâmica. A princípio, temos que escolher quais campos iremos adicionar ao relatório. Temos disponíveis Gerente, Unidade Federativa, Cidade, Tipo do imóvel, Receitas geradas, Gastos e o lucro, que é a receita menos gastos. Neste primeiro relatório, eu gostaria de saber qual gerente obteve o maior lucro. Para isso, vamos marcar Gerente e Lucro. Antes de começar a analisar, vamos selecionar a coluna Soma de Lucro B4 ao B14 e formatar como moeda, sem casas decimais. Agora podemos ver o desempenho dos gerentes. Note que você pode selecionar o intervalo B4 ao B13 e organizar do maior para o menor e vice-versa, com a ferramenta Classificar disponível na guia Opções. Ok, mas eu quero um relatório um pouco mais detalhado. Queremos saber também o desempenho em cada estado. Para isso, adicionamos o campo UF. Veja que o Excel, de maneira inteligente, agrupa os gerentes e separa as unidades federativas. Desta forma, temos um relatório muito mais detalhado e preciso. Uma dica aqui é que você pode classificar o lucro de cada unidade federativa dos gerentes. Para isto,
Basta selecionar os estados de um gerente e classificar em ordem crescente ou decrescente. E se eu quiser um relatório de lucro por unidade federativa, não considerando os gerentes? Muito simples. Basta remover o campo gerente do relatório e o Excel já informará o lucro de cada unidade federativa. Você pode detalhar ainda mais o relatório. Um exemplo disto é marcarmos o campo gerente, UF, cidade, tipo e lucro. Desta forma, temos um relatório completo do gerente, informando resultados de cada tipo de imóvel numa cidade. Tudo é organizado corretamente porque a tabela usada já estava estruturada. Se algum campo estiver desorganizado, por exemplo, o F dentro de cidade, você pode alterar a ordem arrastando os campos localizados em rótulos de linha. Vamos fazer um exemplo. Atualmente, organizamos o relatório partindo dos gerentes. Mas quero analisar, numa unidade federativa, o desempenho dos gerentes. Para isso, na barra lateral, vou em rótulos de linha e arrasto o F para cima de gerente. Desta forma, o relatório será baseado agora na unidade federativa. E temos ainda mais recursos. Além da soma do lucro, quero saber também a soma do lucro em porcentagem que cada gerente representa para a minha empresa. Antes de prosseguirmos, vamos deixar apenas os campos lucro e gerente marcados. Nas tabelas dinâmicas, você pode adicionar o mesmo campo e usar funções já prontas do Excel para um resultado preciso e eficiente. Para isso, vamos clicar e arrastar o campo lucro para a coluna soma de valores. Teremos uma coluna duplicada, mas isto é só até configurarmos a exibição. Agora clicamos em Soma de Lucro 2 e escolhemos Configurações do campo de valor. Na janela aberta, podemos configurar e transformar a coluna duplicada numa coluna extremamente útil. Em nome personalizado, vamos digitar percentual lucro. Em resumir campo de valor por, você pode usar uma série de funções já prontas. No nosso caso, vamos usar a soma. Como cada gerente tem mais de uma propriedade, queremos saber a soma do lucro de todas as propriedades de um gerente. Vamos clicar em formato de número, porcentagem e 2 casas decimais, para uma precisão razoável. Clicamos em OK e agora mostrar valores como. Na lista suspensa, você tem uma série de opções para personalizar o campo. No nosso caso, vamos escolher porcentagem do total. E depois clicar em OK. Desta forma, podemos ver qual o percentual de participação no lucro de cada gerente. Com isso, podemos dizer que Márcia e Paulo representam mais de 50% do faturamento que tenho. E se eu quisesse saber qual unidade federativa que mais contribuiu para o lucro, ao invés do gerente, vou precisar fazer de novo todo o relatório? Não! O Excel é uma ferramenta que visa a produtividade e as tabelas dinâmicas são exemplos perfeitos disto. Para fazer essa operação, você precisa de apenas 2 cliques. Desmarcar gerente e marcar o F.
Existem mais recursos ainda. Você pode criar um filtro para um relatório. Para isso, basta arrastar o campo desejado para filtro de relatório. Vamos fazer com o campo tipo. Na célula A1 e B1 será criado um filtro. Se eu quiser saber quais são os resultados para casas, clico em tudo e seleciono casa. Com isso, descobri que estou tendo prejuízos de R$ 5.100 no Amazonas com as casas, apesar de ter lucro quando selecionamos tudo. Desta forma, você pode criar praticamente qualquer tipo de relatório com os dados. Não perca tempo criando inúmeras funções para fazer um relatório preciso. É muito mais produtivo usar as tabelas dinâmicas. Note também que você pode ter várias tabelas dinâmicas no intervalo de dados. Agora que terminamos a parte prática dos relatórios dinâmicos, vamos ver algumas configurações que temos nas duas guias da faixa de opções. Na guia Opções, temos os seguintes itens. Nome da tabela dinâmica. É o nome que podemos atribuir para identificar a tabela. Entretanto, não é possível usar este nome em fórmulas, ao contrário do que ocorre numa tabela comum. De qualquer maneira, vamos deixar o nome como Tab Din. Logo abaixo, clicando na seta do lado de Opções, temos 3 itens. Opções contém uma série de configurações que podemos fazer. Já voltaremos nesta opção. Clicando em Mostrar páginas do filtro de relatório, o Excel criará planilhas com cada um dos itens do filtro. Vamos clicar e escolher Tipo como filtro. Note na barra de planilhas que agora temos apartamento, casa, duplex e triplex, além das planilhas antigas. Isso é muito útil quando temos um grande número de opções no filtro e desejamos separar automaticamente. Note que, confirmando esta opção, podem ser criadas muitas planilhas e uma maneira rápida de excluir é pressionando Ctrl Z, o atalho para desfazer. Voltando no submenu de opções, temos a opção marcada Gerar infodados tabela dinâmica. Se esta opção estiver marcada, o Excel criará automaticamente a função infodados tabela dinâmica. Esta função é usada para retornar dados de uma tabela dinâmica. Pode ser uma função mais usada em VBA, não a abordaremos. Agora vamos clicar direto no botão Opções. Na janela aberta, o primeiro campo que temos é o nome da tabela dinâmica. Vamos ver os itens de cada guia. Layout e formato. Layout. Mesclar e centralizar células com rótulos. Marcando esta opção, os rótulos da tabela dinâmica serão centralizados. Se você quiser, pode ainda escolher em quantos caracteres você recuará a linha. Exibir campos na área de filtragem do relatório. Se deixarmos marcado abaixo e acima, os campos da área de filtro do relatório são exibidos da parte superior para inferior. Escolhendo acima e abaixo, os campos são exibidos primeiramente da esquerda para a direita. Reportar campos de filtro por coluna. Você pode digitar a quantidade de campos a ser exibido
antes de o Excel avançar a coluna ou linha. Formato. Para valores de erro mostrar. Se você marcar esta opção, pode trocar a mensagem de erro tradicional por outro valor qualquer. Para células vazias, mostrar. Da mesma forma que a opção anterior, você pode preencher uma célula vazia com um valor qualquer. Ajustar automaticamente a largura das colunas ao atualizar. Deixando marcada esta opção, as colunas serão dimensionadas conforme o tamanho dos valores das células. Se você desmarcar, a largura deverá ser dimensionada manualmente. Preservar a formatação da célula ao atualizar. Quando marcada, as células da tabela dinâmica terão a mesma formatação ao serem atualizadas. Se você desmarcar, o Excel tentará ajustar a formatação para corresponder aos valores delas. Totais e filtros. Totais gerais. Marcando essas opções, o Excel criará automaticamente células contendo o total das linhas e colunas, quando aplicável. Filtros. Permitir vários filtros por campo. Deixando esta opção marcada, você pode aplicar múltiplos filtros ao mesmo campo. Isto é útil quando precisamos de resultados que atendam vários critérios. Classificação. Usar listas personalizadas ao classificar. Habilitando esta opção, o Excel criará uma lista personalizada para facilitar a classificação de dados. Só desmarque esta opção se você tiver muitos dados na sua tabela dinâmica e o Excel ficar lento. Exibição. Exibir. Mostrar botões expandir, recolher. Habilita ou desabilita os botões para agrupar campos da tabela dinâmica. Mostrar dicas de ferramentas contextuais. Habilita ou desabilita uma prévia das propriedades de um campo, quando deixamos o mouse sobre ele. Exibir legendas de campos e listas suspensas de filtros. Habilita ou desabilita o rótulo de alguns campos de dados. Layout clássico de tabela dinâmica. Altera o modo de layout das tabelas dinâmicas do Excel 2007. Marcando esta opção, você terá que arrastar os campos para a grade do Excel, como era em versões anteriores. Listas de campos. Escolher entre classificar de A a Z, ou seja, de maneira decrescente, ou classificar com os dados vierem da fonte. Impressão. Imprimir botões de expandir, recolher quando exibidos na tabela dinâmica. Marcando esta opção, os botões para expandir ou recolher um agrupamento serão impressos juntamente com a tabela. Repetir rótulos de linha em cada página impressa. Ser marcada a cada nova página, os rótulos dos campos serão impressos novamente. Definir títulos de impressão. Se marcar esta opção, você poderá imprimir os rótulos definidos. Para definir o que você quer imprimir, você precisa ir na guia Layout de página e imprimir títulos. Dados. Salvar dados de origem com arquivo. Esta opção é útil quando criamos uma pasta de trabalho apenas com dados filtrados, ou seja, quando a fonte de dados não está na mesma pasta de trabalho. Desmarcando esta opção, o arquivo da pasta de trabalho pode diminuir de tamanho e ser carregado mais rapidamente. Entretanto, é necessário que os dados de origem estejam disponíveis para acesso posterior. Habilitar o recurso
Mostrar detalhes. Quando marcada, você pode clicar com o botão direito sobre um dado da planilha dinâmica e selecionar Mostrar dados. Após isto, o Excel criará uma planilha contendo uma tabela com detalhes dos dados utilizados na tabela dinâmica. Atualizar dados ao abrir o arquivo. Marque esta opção para que o Excel atualize a tabela dinâmica assim que a pasta de trabalho for aberta. Vamos clicar agora em OK para fechar esta janela de configuração. Voltando à faixa de opções, vamos clicar em uma célula e temos o campo ativo, que indica qual é o campo selecionado na tabela dinâmica. Você pode trocar o nome do campo, alterar suas configurações clicando em Configurações do campo, como já vimos antes, ou expandir e recolher um campo, caso esteja agrupado. Em agrupar, você pode agrupar uma seleção e agrupar campos ou desagrupar. Para agrupar uma seleção, primeiramente selecione os campos que deseja agrupar, como por exemplo, São Paulo e Rio, e clique em Agrupar seleção. O botão Desagrupar remove o agrupamento. O botão Agrupar campo agrupa campos de data ou numéricos de uma maneira similar. Em Classificar, você pode classificar os dados de forma crescente ou decrescente. Clicando no botão Classificar, o Excel abrirá uma janela de configuração para que você crie uma classificação personalizada. Em Dados, clicando em Atualizar, forçará o Excel a verificar se há mudanças vindas da fonte de dados. Como nossa fonte de dados é uma planilha e é atualizada automaticamente, raramente será necessário utilizar este botão. Clicando em Alterar fonte de dados, você pode especificar uma nova fonte para alimentar sua tabela dinâmica. Esta fonte pode ser uma fonte externa ou uma planilha. Em Ações, temos ferramentas para limpar totalmente a tabela dinâmica, além de selecioná-la ou movê-la. Em Ferramentas, temos o botão Gráfico Dinâmico, que veremos a seguir. O botão Fórmulas permite criar novos campos para a tabela dinâmica e atribuir fórmulas a esses campos. Em Mostrar e Ocultar, você pode exibir ou ocultar a lista de campos, os botões de expandir e recolher e cabeçalhos de campos. Vamos acessar agora a guia Design. Nesta guia, temos opções voltadas mais para a parte gráfica da tabela do que para o conteúdo e dados em si. Em Layout, você pode mostrar ou não subtotais de cada grupo da tabela, além de ativar ou desativar a exibição do campo Totais Gerais. Dependendo do formato da sua tabela dinâmica, você pode alterar o layout do relatório, clicando no botão correspondente. Alterar o layout de relatório pode ser útil quando você tem dados agrupados. O botão Linhas em Branco também é bastante interessante quando usamos dados agrupados, pois podemos inserir uma linha em branco para separar cada agrupamento. Em opções de estilo de tabela dinâmica, você pode alterar algumas configurações visuais, como exibir ou não cabeçalhos de linha e coluna, ou marcar que as linhas ou colunas serão diferenciadas em tiras. Em estilos de tabela dinâmica, você pode escolher um tema pronto para aplicar à sua tabela. Assim como nas tabelas convencionais, você pode exibir o menu expandido clicando na seta para baixo. Se necessário, crie um novo estilo de tabela dinâmica ou use o botão Limpar para remover todas as cores associadas.
Agora vamos gerar um gráfico dinâmico, ou seja, um gráfico gerado a partir de uma tabela dinâmica. Vamos filtrar o tipo por apartamento para resumir o tamanho do gráfico e facilitar a leitura. Em Opções, Ferramentas, clicamos em Gráfico Dinâmico. Vamos escolher o modelo Coluna 3D Empilhadas e clicar em OK. O gráfico será criado, por padrão, na mesma planilha. Antes de mais nada, vamos movê-lo para uma nova planilha. O processo é basicamente o mesmo que fazemos com gráficos comuns. Clicamos em Design, Mover Gráfico e selecionamos Nova Planilha. O gráfico está bem visível, mas temos um problema. Onde está a coluna percentual? Como temos dois valores ativos na tabela dinâmica, soma de lucro e percentual, o gráfico deveria exibir duas colunas. Porém, os dados estão em formatos diferentes. A soma do lucro possui valores na casa de milhões e centenas de milhares, enquanto o percentual está na casa das dezenas. Isso faz com que o Excel exiba a coluna do percentual como uma expressividade insignificante. Isto serve para ilustrar o importante conceito dos gráficos dinâmicos. Eles dependem totalmente da tabela dinâmica, ou seja, o máximo que você pode personalizar é alguma coisa na parte de layout e organização. Os dados em si são os mesmos que foram utilizados na tabela dinâmica. Portanto, se os dados do gráfico não estiverem como você deseja, verifique a tabela dinâmica. Nem sempre o que temos numa tabela pode ser apresentado corretamente no gráfico. Sendo assim, vamos clicar com o botão direito no campo Percentual, em Valores, e excluí-lo. O gráfico será atualizado. Em relação aos gráficos dinâmicos, não há muitos segredos. Há um painel chamado de filtro da tabela dinâmica, onde pode ser útil para filtrar os dados que serão colocados nos gráficos. Note ainda que as guias da categoria Ferramentas do gráfico dinâmico são bem parecidas com as de um gráfico comum, exceto principalmente pela guia Analisar. Na guia Analisar, o principal botão é o campo Ativo. Se ela estiver vazia, nenhum campo do seu gráfico está selecionado. Vamos selecionar clicando numa das UFs localizadas no gráfico. Um recurso interessante pós-seleção é expandir campo inteiro. Com isto, você consegue segmentar melhor o gráfico. Como vimos anteriormente, esta ferramenta altera a tabela dinâmica, que por sua vez altera o gráfico. Utilize o botão Recolher campo inteiro para remover a expansão. Em Dados, você pode atualizar o gráfico caso você use atualização manual, geralmente usando fontes de dados externos. Clicando em Limpar, você pode excluir toda a sua tabela ou excluir somente os filtros. Cuidado! A tabela dinâmica inteira é excluída, não apenas o gráfico. E assim terminamos este capítulo, onde aprendemos a trabalhar com gráficos e tabelas dinâmicas, escolhendo os campos, agrupando dados, gerando relatórios e filtrando resultados.